Bom dia, meu nome é Regina Bransky, eu sou pesquisadora do LAUT, do Laboratório de Aprendizagem, Logística e Transporte, e o objetivo dessa apresentação é ajudar vocês a entender melhor o que é o trabalho de conclusão de curso, que vocês precisam fazer para obter o certificado de especialização no curso de Gestão e Cadeia de Suprimentos. Então, eu vou começar explicando para vocês o que é um TCC. Então, o TCC é um trabalho que deve ser entregue ao final do curso de especialização. E o que a gente espera de um TCC? A gente espera que o aluno mostre que é capaz de aplicar na prática os conceitos que foram apresentados ao longo do curso. Então, o que a gente espera é que vocês apliquem em alguma empresa alguns dos conceitos que foram explicitados ao longo do curso. Como que eu vou apresentar aqui, como é que eu vou organizar a minha apresentação do TCC aqui para vocês? Vou tratar de duas questões básicas. Uma questão de conteúdo, o que deve ter no TCC, o que deve conter um trabalho de TCC. E depois eu vou falar um pouquinho da forma desse trabalho. Em termos de conteúdo, o trabalho de TCC do curso de Gestão de Logística e Supply Chain, ele é baseado no formato do artigo DANPET. E o formato do artigo DANPET, como a maioria dos trabalhos científicos, ele tem um título, um resumo e um abstract, que é o resumo em inglês. Ele tem uma introdução, uma revisão bibliográfica, uma parte que trata do método, a aplicação, que é o que é principal para a gente no trabalho de TCC, e os resultados. E, finalmente, as referências bibliográficas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas partes do trabalho. Vamos começar pelo título. Evidentemente, o título, gente, não precisa ser dado no começo do trabalho. Geralmente, a gente dá o título quando está já no fim, já acabou o trabalho. Mas o que deve conter o título? O título deve ser completo, não precisa ser e não deve ser enorme, deve ser um pouco sintético, deve ter as palavras que são importantes para o seu trabalho, que dizem do que o seu trabalho trata. Então, eu vou sempre tentar falar o que tem naquela parte, né, do artigo e tentar dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar para vocês é um trabalho selecionado de um dos alunos do TCC que trata do modelo de gestão de estoque de matérias-primas em uma indústria de filmes plásticos. Então, se vocês olharem, o título do trabalho tem tudo que ela vai fazer, já me dá uma ideia boa do que ela vai tratar nesse TCC. Modelo de gestão de estoque das matérias-primas de uma indústria de filmes plásticos. Pronto, eu sei exatamente o que o trabalho dela vai fazer, então é um bom título. Depois, tá? Vem a introdução. Por que eu pulei o resumo? Porque o resumo, assim como o título, é a última coisa que a gente faz no trabalho, tá? Então, lá no final eu vou falar e vou voltar para o resumo. Introdução, tá? O que deve conter a introdução? Primeiro, gente, tem que começar falando, contextualizando o seu problema. Aonde que o seu problema está inserido? Então, no caso desse trabalho que eu estou mostrando como exemplo, ela começa falando como é importante você dimensionar bem o estoque, que o estoque tem impactos importantes no custo e na eficiência da empresa. Então, ela começa contextualizando esse trabalho, né? E a partir disso, você tira o seu objetivo. Então, qual que é o objetivo no caso aí? Você tem que deixar muito claro, isso é uma parte importantíssima do TCC, é o que você vai fazer no seu trabalho. E deve estar claro e bem preciso isso. A hora que você entender direitinho qual é o objetivo do seu trabalho, você já está com 30% do seu trabalho feito. No caso dela, ela contextualiza por que tratar do estoque é uma coisa importante para as empresas, né? E ela diz que muitas empresas relutam em dimensionar o estoque através de técnicas e modelos matemáticos e vão usando critérios próprios, os critérios que foram surgindo ao longo do tempo, sem se preocupar muito com essas técnicas. E ela diz que então o objetivo do trabalho dela é reduzir os custos de manutenção de um estoque através da aplicação dessas ferramentas matemáticas e teóricas de gerenciamento de estoque. Então, ficou muito claro aonde é que o problema dela está inserido
e qual que é o objetivo dela frente a essa questão. Em seguida, gente, o que é que vem? Vem a revisão bibliográfica. O que é que eu vou tratar na revisão bibliográfica? Eu tenho que tratar de todos os conceitos que eu vou aplicar. Então, no caso do exemplo que a gente está apresentando aqui, evidentemente ela tem que tratar de conceitos e técnicas de gestão de estoque. Então, no caso dela, ela vai discutir, apresentar, detalhar a questão do sistema de revisão de estoque, as políticas de estoque quanto a volume e momento desse ressuprimento e de segmentação de inventário. Esses três conceitos aqui, ou essas três frentes, são as coisas que são fundamentais e que ela vai fazer a aplicação na empresa dela. Por isso que eles vão estar aqui na revisão bibliográfica. Bom, feito isso, vem o método. O que o método faz? O método mostra as etapas que vão ser desenvolvidas para aplicar aqueles elementos teóricos na prática. Então, no caso dela, do exemplo do artigo que a gente está discutindo, ela vai segmentar o estoque. Então, ela tem que classificar os itens consumidos conforme o método ABC, etc, etc, que ela já explicou lá nas referências bibliográficas dela, na revisão bibliográfica, desculpa. Depois ela vai definir como é que ela vai aplicar o sistema de revisão de inventário, então que dados ela vai coletar, como ela vai coletar isso para aplicar na empresa dela, e a mesma coisa com relação à definição da política de estoque, tá? Como que ela vai fazer isso dentro do exemplo que ela está pegando, da empresa onde ela está aplicando o trabalho dela. Bom, em seguida, ela vai fazer a aplicação propriamente dita, tá? Então, no caso aqui, ela caracterizou a empresa, explicou um pouquinho como é a empresa, o que a empresa faz, a capacidade produtiva da empresa, que mercados ela atende, etc, etc, para a gente entender quem é essa empresa que ela está discutindo e apresentando. Apresenta o problema prático, no caso, a empresa não utiliza ferramentas teóricas para a gestão do seu estoque. Ela faz a aplicação de todos aqueles conceitos que ela discutiu e mostra os resultados que ela conseguiu aplicando os conceitos. Isso é a aplicação prática do trabalho. Finalmente, ela tem que apresentar os resultados. Então, afinal, o que tudo isso contribuiu para a empresa dela? No caso aqui, por meio da segmentação e a definição do sistema de revisão de estoque, houve uma redução significativa do estoque médio, sem prejuízo do nível de serviço. Então, esse foi o resultado que ela obteve no trabalho dela. Como eu falei, o resumo e o abstract é no final de tudo. Por quê? Porque o resumo, ele é uma composição de todas essas etapas que a gente cumpriu até agora. Então, olha aqui, além dele deve ser bem conciso e dar uma ideia completa do trabalho, então o que ele tem que ter? Ele tem que ter o objetivo do teu trabalho, a importância do teu trabalho, a justificativa, a contextualização do seu problema, o método, a aplicação e os resultados. Ou seja, ele é um pouquinho de cada parte que a gente viu até agora. Então, se vocês olharem aqui, olha, eu até tentei numerar aqui para vocês identificarem dentro do resumo cada uma dessas partes que a gente está mostrando aqui. Objetivo, contextualização, depois vem um método, depois ela fala um pouquinho da aplicação e dos resultados que ela obteve. Tá? Depois o abstract é a mesma coisa, só que em inglês, tá? Bom, como eu tinha dito, eu ia dividir essa apresentação em duas partes. Uma parte que trata do conteúdo e outra parte que trata da forma. Então, agora vamos passar para a questão da forma, né? O que eu quero dizer quando eu falo de forma? Eu quero discutir com vocês um pouquinho a questão da redação do trabalho, da parte escrita mesmo, e um pouquinho do que são as normas acadêmicas que são importantes aqui para vocês montarem o artigo TCC. Então, redação, tá? Gente, o texto tem que ser claro e objetivo, com frases curtas. Então, evitem aquelas frases enormes, com 5, 6 ideias, e que o leitor se perde, né? Começa a ler, daqui a pouco não sabe mais o que está lendo. Então, tentem fazer frases curtas e objetivas,
tá? Quebrem. Quando a frase estiver muito longa, quebre em várias frases mais curtas. Palavras desnecessárias eliminadas, devem ser eliminadas. Então, aquela coisa de ficar adjetivando muito alguma coisa que não traz nada de compreensão para o texto, pelo contrário, acaba dificultando porque as frases ficam longas e todo adjetivada e cheia de coisas, de palavras desnecessárias. Então, depois que vocês escreveram, voltem lendo e vejam que palavras você pode tirar do seu texto. Um texto científico deve ser muito objetivo. Outra questão importante na questão da redação é usar a forma direta, ou seja, a ideia principal deve estar no sujeito da sentença. Então, por exemplo, redução de custo e melhoria da eficiência é obtida através do uso de ferramentas matemáticas para o estoque. É uma frase indireta. Fica muito mais fácil para o leitor se você disser o uso do estoque, o estoque pode ser mais eficiente, etc., usando ferramentas matemáticas, ou seja, o que é importante para você, que é o quê? Definir o teu estoque, vira a sua ideia principal, o seu sujeito. Outra questão que é importante na redação, ficar evitando o uso de gíria, metáfora, palavra com duplo sentido, afirmação pessoal, superlativos, maravilhoso, enorme, etc, etc. Evite o uso dessas palavras, tá? Outra questão que é importante num texto acadêmico é verificar se o que você está falando já foi explicado antes. Então, não adianta eu começar a falar de coisas que eu não expliquei. Tudo que eu colocar no texto tem que estar explicado, tá? Continuando aqui a questão da redação, uma coisa importante aqui, que é o seguinte, um parágrafo é um conjunto de frases. Se ele é um conjunto de frases, você não pode escrever um parágrafo com uma única frase, o que é um erro bastante comum dos alunos. Agora, esse conjunto de frases do parágrafo, eles tratam do mesmo assunto. Agora, eu posso escrever vários parágrafos desdobrando esse assunto. O que eu não posso é construir parágrafo com uma única frase. Então, evitem isso. Isso aqui é um erro muito frequente quando a gente vai ver o TCC dos alunos, tá? E todas as ideias que você usar de outros autores, elas precisam ser referenciadas, respeitando as normas acadêmicas. Então, com relação às normas acadêmicas, as referências, citações e referências, elas são importantes. Por que elas são importantes? Porque eu posso identificar a fonte original, da onde saiu essa ideia, porque fundamenta os seus argumentos, os argumentos que você está utilizando, baseado no desenvolvimento do trabalho de outras pessoas, e evita o risco de plágio, que é uma coisa muito grave na academia. Aqui um exemplo das normas acadêmicas, aqui no caso, que a ANPET utiliza, né? Então, toda a bibliografia que você citar no trabalho, ela tem que estar listada no texto e no final, respeitando as normas técnicas. Então, no corpo do texto, por exemplo aqui, a vantagem competitiva decorre da forma como as atividades são executadas. Entre parênteses, o autor e o âmbito. Pronto, é um jeito de citar. Ou, outra maneira, segundo fulano, segundo Marquides aqui, as vantagens competitivas decorrem da forma, são duas formas aqui de eu citar. E no final do texto, alguns exemplos. Por exemplo, aqui é um texto que foi apresentado num congresso em Belo Horizonte no ano de 2011. Esse aqui já é de um periódico, né? Esse aqui é um periódico, aqui é o nome do artigo. E aqui é um outro exemplo de como que cita um livro. Então, aqui eu tenho um artigo de congresso, um artigo de periódico e como é que faz a citação de um livro. Bom, gente, obrigada. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que eu possa ajudar vocês e que vocês façam um bom trabalho de TCC. Meu e-mail está na apresentação e qualquer dúvida, por favor, me procure. Obrigada. Tchau.